Vamos sentar então para a gente começar, por favor? Bom, retomando então, agora a última palestra desse nosso simpósio, a gente vai ter a palestra do professor Guilherme Ariplonsky, que atualmente é vice-diretor do IA da USP. Ele também, ele tem uma extensa carreira, né, na USP, na FEA, na Poli, enfim. Só quero destacar que ele já teve no IPT e agora, mais recentemente, principalmente dentro dessa área do que ele vai falar, ele é o atual diretor da área de tecnologia e inovação da Fundação Vanzolini, né, que tem uma atividade assim muito intensa na área de AD, né, e hoje ele vai procurar, na palestra dele, dar alguns elementos, né, que ele entende importante. O título da palestra dele, como vocês sabem, vai ser Em que pé estamos? Tecnologia, o Saci Pererê da Escola Pública Brasileira. Então eu já passo imediatamente a palavra para o professor Guilherme Ariplonsky, por favor. Agradeço. Funcionando? Não. Eu vou pegar aquele microfone sem fio. Ó, usa esse aqui na mão que fica mais fácil. Usa aqui? Isso. Ok. Então, boa tarde, muito agradecido ao professor Hélio pela apresentação. Eu inicio, enfim, expressando aí contentamento pelo convite e dirijo, então, esse contentamento, esse agradecimento ao professor Nilson, que lidera essa iniciativa do IA na área de educação básica. Há uma outra iniciativa de educação superior, que, falando em peso das palavras, professor Nilson, também começa a ficar complicado, né? Porque se uma é superior, a outra, né? Então, enfim, mas então, enfim, é tudo uma educação só, lifelong learning, né? A expressão bonita, mas seja como for, na pessoa do professor Nilson Machado, eu expresso aí institucionalmente, inclusive, né? Aí o reconhecimento pelo esforço que o grupo está fazendo nessa série de seminários e, de fato, não era previsto que eu também participaria, mas já que convidado ou convocado for, estou aqui com muita alegria. Me permito só fazer 3 destaques de presença. Primeiro, quem vem um pouco mais de longe, o professor Marcos Formiga, que é sempre uma alegria revê-lo. O professor Marcos Formiga é uma das pessoas que consistentemente, ao longo de décadas, na verdade, né? 40 décadas, 40 anos, né? 40 anos, biblicamente, tem um significado também, né? Mas ao longo de bastante tempo tem procurado contribuir para a inovação e educação no país de diversas formas, e é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado também por ter aceito o convite. Eu também queria fazer um reconhecimento especial a uma pessoa que é especial, o professor Menezes, que me antecedeu na época, nos gloriosos anos 90, nos Roaring 90s, numa área que ele foi o primeiro coordenador, eu fui o seu sucessor, Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e Atividades Especiais, vinculada diretamente à reitoria. E para quem quiser entender de maneira objetiva o que significa esse nome extenso, basta focalizar a parte final, atividades especiais, né? É tudo aquilo que o reitor não sabia para onde mandar, mandava para a gente cuidar. Então, isso são atividades especiais. Novamente, o peso das palavras aí. E eu também queria reconhecer aqui a presença da professora Beatriz Cavazza, querida Bia, junto com a Renata e o professor Luiz Márcio, que são meus colegas da Fundação Vanzolini, da área de Gestão, Tecnologias e Educação, e que são, na verdade, os que entendem das coisas e os que, os e as, né, que tocam o barco. Meu papel é só, na verdade, aprender, acompanhar e, de vez em quando, mediar alguma
questão que haja institucional envolvida. Muito bem, então, vamos que vamos. Eu devo usar isso daqui. Bom, primeiro o Saci, né, que chamou a atenção de vocês. Acontece que há exatos 100 anos, 1917, em plena Primeira Guerra, no contexto de uma iniciativa do jornal Estado de São Paulo, Estadão, né, chamada Mitologia Brasílica, o Monteiro Lobato acabou fazendo uma pesquisa sobre o folclore, as lendas, né, nas diversas partes do país associadas ao Saci, Saci Pererê. Isso acabou gerando um livro que ele publicou no ano subsequente, 1918, né? Mas a pesquisa foi feita em 1917, e esse livro, então, chama o Saci Pererê, resultado de um inquérito. Hoje em dia a palavra inquérito tem outra conotação, mas entendam não Tribunal de Contas ou algo assim, entendam como uma coisa mais de pesquisa mesmo, né? De tentar entender a realidade. Bom, Saci, 100 anos, né? Então, certamente a característica mais assim conhecida, né, do Saci, que mais se fala, é a travessura, né? Faz sumir dedal de costureira, né? Se dizia à época, né? Faz, enfim, as coisas não darem certo, né? Quando sempre deram, enfim, faz travessura mesmo, né? E de vez em quando também faz travessuras em épocas assim mais contemporâneas e não só no Brasil. Por exemplo, né? Tá tudo feito, só que, olha só, não tem internet hoje, né? Acabou a festa. Não tem apresentação e coisa do gênero. O que, evidentemente, se, por exemplo, tem que entregar aqui falando de universidade, né? Tem que entregar um relatório prestar contas para a FAPESP até às 18 horas de hoje, né? Então, às 17 horas, gera esse tipo de situação. Essa travessura é uma travessura, às vezes, chata. Bom, uma outra característica do Saci é que, onde está essa capacidade diferenciada, não é só na arte de fazer arte, né, a travessura, mas no folclore brasileiro, né, a carapuça do Saci tem poderes mágicos. É lá que reside o poder do Saci. E, portanto, o único meio de controlar um Saci é tirar-lhe a carapuça e prendê-lo numa garrafa. Prender a carapuça numa garrafa. E, de certa maneira, é o que eu penso frequentemente, ao longo do tempo, né, olhando, muitas vezes, e não só na área educacional, mas na área das organizações em geral, também na área administrativa e tantas outras, né, se procura fazer com a, digamos assim, tecnologia digital, tecnologia da informação, etc., né, como é que a gente doma esse bicho, né, que é um bicho meio complicado. Então, como é que eu tiro aí as manhas, né, o poder da carapuça e consigo botar então numa garrafa. E, portanto, daí é que vem esse título um pouco maroto, né? Tecnologia, o Saci Pererê da Escola Pública Brasileira. Eu vou procurar, enfim, evidentemente não explorar demais também o folclore, mas um mote aí para final de tarde, né? Depois de um dia extenso, ter aí alguma brincadeira para a gente começar. Então, vou tratar de 5 coisas, né? Primeiro, tecnologia é no plural. Em que pé estamos? Foco nas professoras e professores, evidentemente também. A questão da visão sistêmica e caminhar para onde? Bom, primeiro, tecnologia, embora a gente use no singular, tecnologia é algo que a gente deve sempre pensar no plural. Há uma matéria, né, que está disponível no New York Times, de não muito tempo atrás, 2010, assim, muito divertida, né, no sentido interessante, de tecnologias que desde 1650 até 2010 foram sendo incorporadas, né, na vida das escolas, né? Começa lá para trás e uma delas, né, 1870, são essas máquinas, o nome geral, né, são máquinas de aprendizagem. Essa em particular, como vocês veem, de certa maneira, né, o antecessor, algo
vamos dizer assim, bastante diferente, né, para não dizer primitivo, do que nós teríamos hoje um projetor, né, que é o que está mostrando a minha apresentação para vocês. Isso foi adotado, né, foi uma inovação, ela foi adotada extensivamente, e a referência lá que o New York Times faz, que na verdade há um museu, né, de educação, acho que é a Universidade de Illinois que tem esse museu, é de que em Chicago, né, enfim, naquela região lá onde é o estado, né, de Illinois, então havia 8.000 desses dispositivos, né? Havia 8.000 desses dispositivos nas escolas públicas, né? Então é uma inovação, foi adotada, né? Não é só um desenho. E nessa série, né, então, como eu falei, que pega mais de 3 séculos, né? Eles apontam algumas inovações tecnológicas, e assim são chamadas, né? São tecnologias, né, que na verdade eles dizem que foram incorporadas. Então, mencionam e elaboram, né, a importância do que vocês estão vendo aqui em cima, né? Essa tecnologia chamada lápis, né? Que na sua época também foi algo importante. Aqui à direita, vocês têm mais ou menos metade do século passado, vocês têm aí literalmente máquinas de aprendizagem, né, para instrução programada, e essa era a máquina que foi desenvolvida pelo Skinner, né, então para, enfim, filosofia, ou a psicopedagogia skinneriana, né, aprimorar o processo de aprendizagem na percepção dele. Aqui vocês têm algo que esta já está na minha época, né, de estudante, que todos nós, assim, orgulho da família, né, meu irmão também é engenheiro e eu, é que nós tínhamos uma régua de cálculo Aristo log-log. Enfim, era assim uma competição, né, competição, e Aristo era assim a jaguar das réguas de cálculo, né, e, enfim, e a gente juntava lá um monte fazia quase que um crowdfunding, né, mas conseguia comprar lá esse artefato, e essa série enfim, do New York Times termina aqui enfim, com um tablet, né, para não dar a marca de algum específico. Mas, enfim, então, justificar que tecnologias, ou tecnologia, embora a gente use no singular, e eu vou fazer um comentário daqui a um instantinho, talvez do porquê, mas tecnologia é algo que a gente tem que pensar no plural, né? São recursos que ajudam a atingir uma certa finalidade. Muito bem. E aí, chamando a atenção especificamente no campo da educação, a gente pode, grosseiramente, não é? Fazer uma certa classificação. Então, nós temos, em geral, quando se pensa a palavra tecnologia, o que se refere esse que está destacado aqui na pizza, né, que são as chamadas TICs, né, Tecnologia de Informação e Comunicação. A gente fala tecnologia, ponto, né, não especifica nada, mas em boa parte das pessoas, o que está por trás da palavra tecnologia é isso, tecnologia de informação e comunicação. Minha área pessoal, né, vamos dizer assim, de pesquisa há bastante tempo, é a área de tecnologia e inovação. Então, dependendo dos interlocutores, né, eu preciso alinhar o que a pessoa está falando, porque, por exemplo, se eu estiver falando com alguém da indústria química, sou engenheiro químico de formação, então vai falar em tecnologia específica de filtração ou tecnologia, enfim, que vai falar de reações químicas, etc. Se eu falar com alguém da área financeira, vai dizer, esse ano nós temos uma previsão no orçamento de 200 milhões em tecnologia. E entenda que isso é a TIC, né, no seu sentido mais puro. Então, pelo menos em parte da sociedade, né, acabou havendo, talvez porque nós estamos nas várias revoluções tecnológicas, né, a revolução inicial da mecânica, depois da eletricidade, etc. Nós estamos na revolução, já no meio, né, da revolução gerada, né,
depois eu comento a questão do digital, né, pelo computador, internet e coisas do tipo, e hoje em dia a gente está entrando, né, até numa nova revolução que é a bio, né, mais as questões de natureza bio. Mas, enfim, então, esse é um conjunto certamente importantíssimo de tecnologias que afetam, né, são potenciais beneficiadores do nosso tema, né, que é educação básica, mas lembrar que também há tecnologias voltadas ao ensino-aprendizagem, né? Aqui mesmo, pode ser novas ou pode ser antigas, a professora Maria Alice estava comentando, né, que agora tem o nome de Flipped Classroom, para ser em inglês, ou aula invertida, etc., mas que, enfim, essa é uma tecnologia. A tecnologia é uma forma, um recurso, né, um conhecimento aplicado para gerar, então, um benefício com uma certa finalidade. Então, temos tecnologias de ensino-aprendizagem e temos o que é muito importante, especialmente falando de ensino público e especialmente em países como é o nosso, né, que tem uma população expressiva e uma distribuição geográfica também bastante grande, nós temos uma importância muito grande que a gente tem que dar para um conjunto de tecnologias que são tecnologias de gestão. Então, eu queria então mencionar que tecnologia é plural, não só no sentido do New York Times, mas também porque, e pode ser discutida, né, se essa é a melhor divisão da pizza, mas para ficar em 3 grandes categorias na minha leitura, nós temos hoje em dia as tecnologias chamadas TIC, as tecnologias diretamente voltadas ao processo de ensino-aprendizagem, né, como melhorá-lo, quais sei lá, PBL, por exemplo, né, é uma tecnologia de ensino-aprendizagem, é uma tecnologia, mas cadê o computador disso? Não tem nada a ver, do ponto de vista conceitual, é uma tecnologia. E tecnologias de gestão, por exemplo, gestão de projetos, por exemplo, gestão de operações, e tudo isso também é uma tecnologia. Então, enfim, o primeiro item, tecnologia é plural. O segundo é em que pé estamos. Eu também devo dizer que não me surgiu a ideia do Saci Pererê, porque, enfim, eu estava querendo fazer uma travessura, porque quando o título que foi dado pelos organizadores, em que pé estamos, vocês levantaram a bola, né? Porque em que pé, o que tem um pé só? É o Saci, né? Aí, felizmente, Monteiro Lobato me ajudou, o Estado de São Paulo, o Estadão ajudou, e justamente há 100 anos ele comissionou o Monteiro Lobato, aí ficou fácil de fazer o mote, né? Mas, enfim, em que pé estamos agora, objetivamente? Eu vou usar de maneira muito intensa um relatório bastante recente, publicado em meados desse ano, né, como vocês estão vendo, chamado CETIC-BR, que é feito lá pelo Comitê de Gestor de Informática, o CGI, né, BR, que originalmente era conhecido, né, o NIC, etc., por ser aquele que te dá o domínio, o registro, né, inicialmente lá para trás ele ficava na FAPESP, hoje é uma entidade autônoma e até com bastante competência e bastante recursos, e é bom que seja assim, participa lá daquelas reuniões internacionais, e é muito bom. E um braço, né, é o braço de estudos e pesquisas. Então, há vários anos, sistematicamente, tem sido feita uma pesquisa sobre o uso de TIC, então vocês veem que estão sendo precisos, não é tecnologia em educação, é TIC em educação. Essa é a mais recente e existe uma série histórica para quem tiver interesse de um conjunto respeitável de anos e, portanto, pode-se ver a evolução. Então, há um relatório completo que tem o endereço marcado embaixo, mas esse é um conjunto de slides extraídos de uma apresentação dos principais resultados. E eu vou, então, aproveitar algumas dessas lâminas. Em primeiro lugar, a explicação que se dá, né? O objetivo dessa pesquisa que é feita, ou desse inquérito, para usar a terminologia Monteiro Lobato, é identificar a infraestrutura, usos e apropriação das TICs nas escolas brasileiras, portanto, abrangência nacional, tanto na prática pedagógica quanto na gestão escolar. Então, vocês já estão vendo o TIC sendo uma tecnologia sendo usada para 2 finalidades.
Público-alvo, escolas públicas e privadas com turmas de 5º, 9º ano do ensino fundamental ou 2º ano do ensino médio, todas as regiões do Brasil, localizadas em áreas urbanas, etc. Período de coleta, ano passado, 2016, o método de coleta, as entrevistas e o tamanho da amostra vocês têm aí indicado. Muito bem, vamos a alguns resultados. Em primeiro lugar, disponibilidade de computadores e internet nas escolas. Então, vocês têm uma divisão, né, as cores, né? O mais amarelinho é a escola pública e o mais róseo ou um pouquinho mais avermelhado é escola particular, mas vocês veem que as diferenças não são dramáticas, né? Computador, desktop, vocês veem praticamente em todas as escolas existe. Computador portátil, um pouco mais na escola privada, mas não é dramática a diferença. E o tablet, ainda uma presença pequena, mas e também pouca diferença entre as duas naturezas, né, jurídicas e práticas, né, de escola. Disponibilidade de internet nas escolas, vocês veem que é praticamente total, tanto na particular quanto na pública. Enfim, isso começa a nos chamar a atenção de que pode haver uma realidade que é contraintuitiva, ou seja, às vezes, na fala mais generalizada, né, há certas ideias, talvez, de falta de artefatos, né, e que a pesquisa objetiva que é feita não comprova, ou de diferença grande entre escola pública e escola privada, e, novamente, isso mostra que, mesmo quando as diferenças ocorrem, elas não são dramáticas. Aqui está um pouquinho mais chatinho de ler, mas é o local de uso do computador e da internet, atividades com alunos, é porcentagem do total de professores e usuários de internet. Então, vocês têm, eu vou passar meio mais rapidamente, só focalizar a escola pública, né? Aí nós estamos falando em 2 anos, né? 2015, 2016, então são sempre pares de informações, né? E o mais, eu acho que é esverdeado, não sei o que está aparecendo na tela lá, mas aqui está um pouco mais esverdeado, é o local de uso de computador para realizar atividades com os alunos e o local de uso que conectou o computador da internet para atividades com os alunos. Bom, enfim, então, na sala de aula, no laboratório de informática e sala de computadores, na sala dos professores, na biblioteca, na secretaria, diretoria, portanto, para atividades administrativas. E eu queria, de novo, como o tempo é curto e temos que deixar aí um espaço bom para a conversa, que é o mais interessante, eu queria só chamar a atenção, pelo menos de algo que me chamou a atenção, e que aparece no segundo bloco, né, no laboratório de informática. Então, vocês veem que há uma queda consistente, né? 2016 para 2015, né? Então, vocês veem que no laboratório de informática, em 2015, o local de uso do computador era 39%, caiu para 31%. Caiu, é uma queda bastante expressiva, e isso me parece que talvez associado a outro item que foi verificado, né, que é o principal equipamento utilizado para acessar a internet pelos estudantes e pelos alunos e alunas. E vocês veem que, de longe, né, o que domina é agora o celular, né? De longe. Então, como vocês veem, 85% dos alunos são usuários de internet. Então, vocês veem que talvez essa figurinha mais simples também, né? De uma evolução do foco da questão da TIC, especialmente diretamente no processo de ensino-aprendizagem, né? Muda de uma época em que o objeto de desejo era
de políticos, pelo menos, era que houvesse laboratórios de informática nas escolas, e eu não estou nem entrando no mérito se eles eram mais ou menos usados, se tinha gente com medo de abrir a caixa, se estava trancado, não estou... Mas era, vamos dizer assim, o foco, né, do que se achava que se deveria fazer era ter um laboratório de informática, lá que, então, a meninada iria entrar nesse mundo que assomava, né, nesse novo mundo que assomava, para uma segunda fase, uma segunda era, por assim dizer, que seria UCA, né, um computador por aluno na sala, então dá um dispositivo para cada aluno, um modelo que vem lá desde o MIT, né, do Media Lab, etc. One Computer per Child, e UCA ficou aqui na sigla em português, até uma situação em que, crescentemente, com aquela porcentagem que nós vimos de uso do celular pela moçada, né, pela galera, como se fala hoje, em que, na verdade, as pessoas trazem o seu próprio dispositivo, né, bring your own device, para usar a expressão mais, enfim, mais internacional, mais na língua inglesa, e, portanto, a questão é rede, tanto do ponto de vista de rede física, acesso, né, à internet, quanto a possibilidade que se tem de aproveitar o potencial de redes, né, em geral, redes, incluindo redes de contato, comunicação, etc. Também a dimensão social da rede, não só a dimensão, vamos dizer assim, física, né, da rede. Mas, portanto, os focos estão mudando e é importante, se a gente está tratando, então, tecnologia em educação, perceber que para onde estão soprando os ventos. Mais algumas informações que a gente extrai daquele muito bom relatório, que eu recomendo que vocês passem os olhos, então, falando em acessibilidade, rede, etc., como é que está a disponibilidade de internet sem fio nas escolas? Então, escolas com acesso à internet sem fio, novamente, nós temos, então, aqui a esquerda, né? Agora o marronzinho é 2015, o mais alaranjado é 2016, vamos ficar na escola pública, né? Que é o bloco do meio. Então, vocês veem que há um rápido crescimento do acesso à internet sem fio de um ano para outro, 84 para 91, e se vocês forem pegar os anos anteriores, é um crescimento expressivo consistente. Na parte de baixo dessa lâmina, então vocês veem uma coisa interessante, né, de política da escola com relação ao uso da internet sem fio. Então vocês veem, bom, tem escolas que não possuem Wi-Fi, mas que são ainda bastante poucas, né? No ano de 2016, 8% das escolas não têm Wi-Fi, mas, por outro lado, vocês veem que um número baixo também, uma proporção baixa, só 10% das escolas permite o uso livre e geral, né? Sem restrições. Uso restrito ou com senha disponível aos alunos, aqui estão os números, e uso restrito com senha não disponível aos alunos, ou seja, enfim, é uma coisa mais ou menos como, eu lembro, né, de épocas de organizações não escolares, mas eu trabalhei muito tempo em empresas de engenharia consultiva, em empresas grandes, né? Então, quando surgiu o fax ficava trancado, você precisava de uma autorização especial para poder usar o fax, né? Enfim, acho que é um processo mesmo, né, de absorção e liberalização do acesso, e claro que isso é um objeto interessante para discutir por que a política é essa. E quando a gente fala acesso à rede, evidentemente, especialmente aqui no Brasil, né, quando a gente contrata um número muito grande, né, de banda, uma banda muito larga, mas no contrato está escrito que a empresa se reserva o direito de fornecer 10% da banda, também está tudo bem, né? Faz parte do jogo, se não pode protestar, ou até menos às vezes. Então, qual é efetivamente a banda que está sendo usada? Aqui vocês têm, então, pegando a parte superior, que são as escolas públicas, e olhando só... Bom, vamos olhar 2015, 2016, mas vocês veem que 2016 é o que está em cima, vocês veem que tem crescido, né? As bandas mais para o lado
meu lado esquerdo, vosso lado direito, né, mais em direção ao professor Hélio, que coordena aqui a nossa sessão, ou seja, gradativamente, vocês veem que as bandas mais generosas, né, estão crescendo. E, novamente, 4 para 6, aquele cinza não sabe responder, mas pegando então, né, 4 para 6, 16 para 19, né, então vocês veem que está aumentando. Agora, certamente, aí é uma diferença entre as escolas públicas e escolas privadas. Vocês veem na corzinha marrom, né, que é o último, vamos dizer assim, é o último nível mais alto, né, 11 mega ou mais, daquelas que sabem responder. Novamente, o cinza é para quem não sabe responder. Então, vocês veem que, comparando em 2016, na escola pública, 6% das escolas em áreas urbanas têm um acesso de 11 mega ou mais, enquanto que na escola privada é 28. Aí a diferença da qualidade do acesso, da disponibilidade de banda, aí sim há uma diferença importante, e isso me parece que tem a ver, então, com uma possibilidade de política pública importante, que é a política de vamos fazer aí, vamos pegar aí umas estradinha de terra e fazer rodovia dos Bandeirantes, fazer uma coisa um pouco mais, né, um pouco mais adequada aí para os tempos atuais e para os nossos objetivos. E não tem dinheiro, etc. Bom, aí essa é uma outra questão bastante ampla, né, o recurso do FUST, enfim, tem muitas coisas por trás, mas pelo menos a gente tem evidências, né, para abrir uma conversa e, eventualmente, gerar consequência dessa conversa, porque só conversa sem consequência também não tem muita graça. A sociedade tem percebido isso, e aqui nós temos aqui essa foi, acho que no estado de Pernambuco, né? Mas uma campanha nacional da sociedade civil pela conectividade, né? Eu não estou mais querendo computador na escola, eu quero internet na escola, eu quero banda, né? Eu quero ver a banda não passar, eu quero ver a banda entrar, né? Quero ter acesso. Ajude-nos nessa mudança. Eu acho que é uma luta, né? Um pleito meritório e deve então ir para frente. Chegando no final já dessa parte, é interessante a percepção sobre o uso das tecnologias nas atividades pedagógicas, né? A partir, então, das entrevistas feitas com professores e professoras. Então, não sei se dá tempo de ver todas, mas só uma ou outra, né? Você vê que o primeiro quesito, né, passou a ter menos trabalho, né? Na ordem concorda, não concorda, nem discorda, quer dizer, está no meio do caminho, e discorda. Então, de vocês, né, a esquerda discorda e a direita concorda. Então, vocês veem que 55% concorda que, de fato, passou a ter menos trabalho. O que é interessante, passou a ter contato com professores e professoras e com especialistas de outras escolas. 67%, 2/3, é uma coisa importante. Passou a fazer avaliações mais individualizadas dos alunos, 75%. Passou a se comunicar com os alunos com mais facilidade, 77%. Passou a colaborar mais com outros colegas da escola, 79%. Passou a cumprir as suas tarefas administrativas com mais facilidade, 82%. Passou a adotar novos métodos de ensino, 85%. E o que estourou a boca do balão, passou a ter acesso a materiais mais diversificados ou de melhor qualidade. Ou seja, isso me parece que é um resultado importante e qualifica um pouco, né, o que já vem sendo feito, né? Nós sempre temos a tendência aí de achar que estamos horrorosos, e certamente há muita coisa que fazer, mas devemos também reconhecer que avanços têm ocorrido, e os resultados desses avanços pelos agentes principais do processo de ensino-aprendizagem, que são os professores e professoras, mostram, né, numa pesquisa adequadamente feita, né, que o resultado é expressivo. Muito bem. 10 minutos, chegaremos lá. Foco nas professoras.
Dois exemplos rápidos, um de iniciativa paulista, acho que boa parte de vocês já conhece, até porque o professor Nalini, nosso secretário estadual de educação, esteve aqui. Hoje também a professora Marlice falou da EFAP, né, da sua origem. Então, a Rede do Saber, ela é, então, uma plataforma que incorpora tecnologias a serviço da missão da EFAP, né, nos processos e metodologias de formação e capacitação, ambientes de colaboração virtual, redes de videoconferência, transmissão de conteúdo pela internet, ferramentas de gerenciamento e monitoramento de atividades e também a competência de especialistas nesse assunto. Essa história é uma história magnífica e bastante extensa já. Ela começa lá para trás, quando a secretária ainda Rose Neubauer, ela resolve atender a disposição da LDB de ter todos os professores e professoras da rede pública e estadual com nível superior em instituições de qualidade excelente, fazendo isso num tempo recorde curto, né? Fazendo isso sem que as pessoas tivessem que largar as suas atividades docentes. E essa é uma saga que merece uma apresentação por si, mas a gente teve o privilégio, né, de acompanhar pela área de gestão, tecnologia e educação da Fundação Vanzolini, né? Foi quando estava começando esse projeto, né, PEC Formação Universitária, e que gerou depois uma ampliação para os municípios e gerou uma ideia de perenizar essa infraestrutura que foi colocada, e mais do que isso, o aprendizado de trabalhar no nível do Estado como um todo, com uma relação direta, diminuindo as mediações do telefone quebrado, que a professora Maria Alice falou há pouco tempo, né? Então se institucionaliza a Rede do Saber, isso ainda antes da criação da EFAP, e a EFAP, quando é criada em 2009, ela assume, e isso evolui, e para mostrar alguns indicadores, né, pegando os últimos 12 meses, ou praticamente os últimos 12 meses, 128 mil. O foco são os professores e professoras, dirigentes, enfim, são as pessoas que trabalham, né, na rede, não é dos estudantes, dos alunos, do pessoal, enfim, das escolas propriamente ditas, secretaria, dirigentes, diretorias regionais, etc. Então, 128 mil participantes de videoconferência, 51 mil vídeo streaming, uso de sala de informática, 95 mil, webconferência, 9 mil, já puxando um pouquinho, 9 mil webconferências ocorridas, né? E aí eu falei uma coisa errada, né? Não é videoconferência, não são 128 mil participantes, é isso mesmo, não? Tá certo, então acertei. Ações de formação, 96 mil inscritos nesse ano que está correndo, e 72 ações. Aqui há uma descrição dos processos e ferramentas que ocorrem lá. Eu vou pular, mas só alguns exemplos de ações de formação. Introdução à elaboração de itens de múltipla escolha, pegando um aqui embaixo, educação matemática nos anos iniciais, transtornos globais de desenvolvimento. Isso é usado, inclusive, em situações mais críticas, por exemplo, dengue, zika, etc. Como é que se pode fazer a comunicação para a sociedade por intermédio das escolas, né, portanto, para isso chegar aos pais, às famílias e, portanto, à sociedade mais distribuída nos 645 municípios. E isso, a rede é talvez uma das mais parrudas, né, e mais utilizadas soluções desse tipo, de grande porte, né, que a gente conhece não só no Brasil, mas também, pelo menos, na América Latina. Foi um projeto bastante premiado, uma iniciativa bastante premiada, recebeu 14 prêmios, né, 2 vezes prêmio Mário Covas e por aí vai. E esse então foi um exemplo de iniciativa do Estado de São Paulo que, portanto, contando a sua origem, né, está completando a maioridade praticamente, está chegando quase que nos 18 anos, contando, vamos dizer assim, desde o PEC Formação Universitária. Bom, mas Brasil não é só São Paulo, né, evidentemente. Como é que o que está sendo feito para o Brasil inteiro? O tempo não é muito grande, mas pelo menos mencionar um projeto no qual também a gente está participando, e a pergunta que se quer, ou a questão que se quer tratar é como agregar valor educacional
ao muito que está disponível nos ambientes digitais, com uma lógica de curadoria de conteúdos digitais. Eu queria pedir a gentileza do professor Luiz Márcio, se alguém passar um microfone para ele, que tem que ser gravado, a Cláudia vai levar um microfone. O professor Luiz Márcio é o nosso guru educacional na Fundação, e ele vai, então, que está envolvido diretamente com a mão na massa, vai nos dar um brevíssimo relato. Boa tarde. Tudo bem? Não, aqui, então, o desafio, como o professor Ari está falando, é esse, não é? Quer dizer, a internet, o acesso à internet propicia um conjunto de fazeres, de informações, não é? Que vão desde de práticas como filmar, produzir, escrever, remixar, curtir, e disponibiliza um conjunto de objetos em diversas linguagens, não é? E a questão é como trabalhar com o professor a possibilidade de tornar educacional, agregar valor a esses objetos, valor para o uso educacional. Essa é a grande questão, né? A questão parece não ser mais a do acesso, mas passa a ser como curar esse conjunto de possibilidades de intervenção, de forma que eles tenham um uso educacional potencializado aí na prática junto com os professores. E isso é uma atividade de formação de professores, e é uma atividade que se faz fazendo, não é? É uma formação que se dá por meio do exercício. Então, há atualmente uma iniciativa que nós estamos dando um apoio técnico no momento, que se chama Escola Digital, que que a gente está evoluindo um pouco para a gestão de um modelo muito interessante, que é uma plataforma que permite que os professores façam a curadoria dos objetos digitais em redes. Atualmente ele está em 17 redes do Estado, e essa curadoria permite indexar e classificar esses objetos de acordo com filtros que são escolhidos por essas redes ou pela centralidade que ela tem, né? É uma iniciativa, primeiro, dos institutos, Natura, Telefônica, Inspirar, e nós estamos nesse momento com esse apoio técnico. Então é possível que um grupo de professores se tornem curadores e identifiquem vídeos, ferramentas, objetos que são indexados e disponibilizados a partir dessa indicação, dizendo coisas do tipo, desde elementos técnicos, de que jeito eles são feitos, se tem direito autoral, como não tem, até em que momento do currículo é interessante trabalhar, qual é a possibilidade de recorte para fazer, que tipo de objeto qual é o grau de interação que ele pode ter com o usuário, não é? E essa tarefa, nesse momento, então, de redesenho, ela também é uma tarefa que está sendo assumida pelo MEC, que propõe, uma parte desses objetos estão sendo, inclusive, cedidos para o MEC, que está fazendo uma plataforma digital, e ele ganha agora um momento muito importante, que é com a publicação da Base Nacional Curricular Comum, que identifica aprendizagens essenciais que deveriam ser trabalhadas na educação básica. A ideia é que há filtros que permitam dizer, bom, esses objetos se prestam a trabalhar quais das aprendizagens essenciais que estão propostas para a aprendizagem, para a educação básica nesse momento, não é? De alguma maneira, você criar uma plataforma que permita aos professores o exercício de identificar e de socializar com seus pares, no conjunto das suas redes, recursos e objetos digitais de aprendizagem que possam favorecer, pela sua experiência, a aprendizagem naquilo que é essencial nos currículos que vão ser definidos pelas redes. Tá bom? Obrigado, Luiz. Vamos em frente. Penúltimo ponto, visão sistêmica. 5 minutos? Vai dar. Eu devo, eu acho que, relembrar uma iniciativa que, infelizmente, foi lançada, mas ela não foi implementada há 5 anos, rigorosamente, chamado PPP, Parceria Público-Privada Aula Interativa, do Governo do Estado de São Paulo, e a ideia era fazer, aqui está, não vou ler tudo, é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para melhorar as condições de ensino e aprendizagem no ensino fundamental 2 e no ensino médio, pelo uso de tecnologias em sala de aula, mediante desenvolvimento e manutenção de conteúdos digitais interativos, formação de professores e diretores, instalação e manutenção de infraestrutura e equipamentos em tecnologia, desenvolvimento, implementação e utilização do sistema integrado de gestão, operação e manutenção. Era um projeto de fôlego, né? Portanto, o que se fala sempre, né? Não é um projeto de governo, um projeto de Estado, né? 10 anos, né? Para abranger todas as escolas públicas, né? Do ensino fundamental 2 e ensino médio do Estado de São Paulo, mais de 4 mil escolas, o número de salas de aula, 50 mil, 3 milhões de alunos, 165 mil operadores, né? Do processo de educação pública no Estado de São Paulo. A ideia de, né? Então, cuidar formação de professores, conteúdos digitais interativos,
tecnologias digitais interativas, infraestrutura de suporte, sistema integrado de gestão, e um eixo transversal, né, gestão, operação e manutenção, fazia desse projeto ou dessa iniciativa uma iniciativa singular que gerou interesse, inclusive, do Banco Mundial, gerou, então, uma chamada, né, várias propostas foram encaminhadas, acho que várias propostas certamente de um bom nível, né, e um modelo em que seria, então, não, vamos dizer assim, diretamente um investimento do Estado, mas haveria um investimento privado que, ao longo do tempo, ele evidentemente seria amortizado e coberto, mas por razões associáveis ao Saci Pererê, assim como o dedal da costureira sumiu na época do Monteiro Lobato, né, essa PPP também sumiu. Pergunte ao Saci o que ele fez, por que sumiu. E o último item é caminhar para onde? Tem muitas recomendações possíveis, mas procuramos destacar aqui, procurei destacar três. Já coloquei entre aspas, né, depois da observação do querido professor Nilson, né, cultura digital na formação dos jovens e das jovens. Então, esse termo merece uma reflexão, vou fazer uma brevíssima menção no próximo slide, mas a ideia essencial é o seguinte: é um mundo que nós estamos, que é um mundo diferente, né, com conteúdos, comunicação, bullying, oportunidades de se conectar com o Timbuktu, enfim, é um mundo completamente diferente, com, enfim, com informações lineares, mídias diferentes, enfim, é um mundo diferente e que, portanto, a gente precisaria, é uma plena recomendação, né, que na formação dos jovens e das jovens, essas questões sejam crescentemente tomadas, ou seja, não é mais uma questão de vai ter aula de A, B, C, D, E e também aula de computação. Não se trata mais disso, trata-se de um novo ambiente onde todos nós estamos imersos, né? Um ambiente que, como tecnologias várias, né? Elas têm o bem, mas têm o mal. Não sei se vocês sabem, mas por ano morrem no mundo, de acidentes de automóvel, a chamada máquina que mudou o mundo, morrem por ano, salvo o melhor juízo, 1,4 milhão de pessoas morrem, fora todas as desgraças que você pode imaginar que acontecem. Então, tecnologias têm risco, né? Tem sacis embutidos e outras questões, e, portanto, preparar a moçada de um jeito que talvez não seja mesmo um jeito, não é da aula de cultura digital, mas preparar a moçada para navegar nesse mundo, aproveitar o que é bom, criar esse mundo dos aplicativos e tudo isso. E, ao mesmo tempo, ter consciência, né, dos valores envolvidos, das variáveis, enfim, da ética que existe. Enfim, é um mundo que está em transformação e, portanto, a primeira recomendação, de fato, não é que isso não vem sendo feito, mas é reforçar bastante, ter uma visão integrada, uma visão que não se limita ao tecnológico, né? Uma visão que tem um olhar antropológico, sociológico, tecnológico, é claro, né? Empreendedor na formação dos jovens. O segundo caminho, né, para onde a ideia de trabalhar integradamente inovações educacionais e tecnológicas, né? Quer dizer, não são duas frentes, né? Não são dois caminhos em paralelo que não se encontram, né? Mas isso tem que ser trabalhado, como se fala, acho que especialmente no Rio de Janeiro, né? Junto e misturado, né? Junto e misturado. E, finalmente, acho que há uma certa impaciência, né, em projetos piloto, funciona maravilhosamente em 3 escolas, em 4, 5 escolas, mas se a gente quiser fazer aquilo, né, que em inglês chama leapfrogging, né, ou seja, dar saltos, pular, né, chegar onde precisa chegar mais rapidamente, sem passar por todos os caminhos, tem que olhar a dimensão, tem que olhar a escala. Portanto, estamos falando
de milhões de estudantes, milhões de alunos e alunas, milhares de professores, milhares de escolas, dezenas de milhares de salas de aula, etc, etc, etc. E, portanto, gestão é fundamental. Então, no fundo, a mensagem é aquela que foi lá para trás, né, mostrando aquela pizza de 3 sabores, né, TIC, tecnologias de ensino-aprendizagem e tecnologias de gestão. Na verdade, as duas de cima, né, TIC, tecnologia de ensino-aprendizagem, tem que andar juntas e misturadas, e a tecnologia de gestão, que está embaixo, ela tem que dar o suporte, né, para que aquilo seja possível de fazer numa escala como a gente merece. Eu não vou entrar não vou nem ler, porque estaria tomando tempo, mas só por causa da cultura digital, né, com aspas, no caso, tirei as aspas, mas eu pude, imediatamente depois do final acalorado e simpático da apresentação da professora Maria Alice, quando o professor Nilson, que eu admiro por muitas coisas, inclusive pelo cuidado que ele tem com o significado das palavras, né? Então, rapidamente eu consultei o professor Google, e o professor Google indicou que Manuel Castells, que é uma figura conhecida, em 2009, num dossiê feito para uma publicação da Fundação Telefônica, ele define cultura digital, então, me parece que de uma forma que vai além, não é, da questão, vamos dizer assim, analógico versus digital. E, de novo, não vamos ler, muito menos discutir, mas só deixar, né, food for thought para talvez algum simpósio, né, que se possa fazer para refletir exatamente o que é o digital ou não. Eu, pessoalmente, tenho uma inveja gigantesca, né, quando eu vejo a meninada, mesmo pessoas não tão meninas assim, né, eu vejo, por exemplo, quando o avião pousa, né, que a comissária diz que pode ligar o celular, né, então todo mundo tira do bolso e parece o rosário, né, fica segurando, antigo rosário, né, que ficava mexendo nas contas, né, então a pessoa fica lá, a moçada fica lá, eu vou tirar o microfone, né, fica lá com, não sei, 4, 5, 6 dedos, né, fica o pessoal fazendo mensagem, lendo, trocando as coisas, eu fico tum, né, então para mim, ainda a cultura digital é um desafio. Eu ainda estou... Como usar o dedo é complicado. E pensando bem, a gente sempre usou o dedo, né? Porque para escrever, o tal do lápis usava o dedo. Para máquina de escrever, usava o dedo. Quer dizer, a nossa cultura foi sempre uma cultura digital nesse sentido, né? E, portanto, a nova cultura digital, talvez eu deveria dizer. E é isso, eu queria, então... agradecer, e particularmente ao professor Luiz Márcio Barbosa, que praticamente uma parcela significativa, né, das reflexões, do material que eu utilizei, foram enfim, uma colaboração, uma cooperação dele que reitero publicamente o agradecimento. É isso.